Amém? Já dá para sentir, né, a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Eu espero que você esteja com grandes expectativas, que meu coração está cheio de expectativas. Eu creio que a palavra que o Senhor trouxe para nós nessa noite é algo libertador para as nossas vidas. Se a gente conseguir chegar ao conhecimento da verdade, ela é uma palavra que vai transformar a nossa vida, vai virar uma chave dentro da nossa mente. Amém? Vocês estão felizes? Alegres? Bom, quem é dessa igreja já ouviu a frase, homens fortes e mulheres felizes, né? Tá muito em alta essa frase na nossa igreja. O pastor vive falando isso. E quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, gera uma sensação de que a responsabilidade da nossa felicidade está sobre quem? Os homens, né? Então, se os homens são fortes, eu sou feliz. Mas eu queria falar hoje com vocês a respeito do contentamento, a respeito da alegria, a respeito da felicidade verdadeira em Cristo. E quando o pastor Jair disse essa frase, fez todo sentido com aquilo que o Senhor já vinha ministrando no meu coração. Então, quando a gente ouve essa frase, homens fortes e mulheres felizes, significa que há uma responsabilidade nossa para que nós sejamos felizes, né? Não é responsabilidade do nosso marido ou da nossa família ou de qualquer outra pessoa nos fazer felizes. Existe uma responsabilidade que é nossa. Amém? Eu queria começar lendo com vocês Filipenses 4, o verso 12 e o 13. Isso. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu gostaria de já ler um outro texto que está em 1 Tessalonicenses 5, o 16 ao 22. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Então, nesses dois textos, nós vemos aqui algo muito importante. O primeiro, que é o apóstolo Paulo dizendo: aprendi a viver contente. Então, é algo que se nasce sabendo, é algo que é da personalidade de alguém. Tal pessoa tem personalidade X, porque também está muito na moda esse negócio de personalidade, né? E a gente acha que a alegria só cabe a algumas pessoas. Mas Paulo diz que ele aprendeu. Então, é necessário que a gente aprenda a se tornar contente. Mulheres alegres, mulheres felizes. E aqui, em Tessalonicenses, ele fala: alegrem-se sempre, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Então, será que Deus, Ele é um Deus tão carrasco que quer que a gente fique triste? Ou Ele quer que a gente seja mulheres azedas? Eu acho que o Senhor quer que a gente seja contente. Porque o contentamento, ele está relacionado à satisfação do nosso coração. Não é uma circunstância e não é o exterior. Não é a condição que a gente está vivendo, não é aquilo que a gente tem que nos faz felizes, mas é a satisfação de ter Cristo na nossa vida. Então, se eu pudesse resumir tudo isso
O que é contentamento significa estar 100% satisfeita em Cristo. Vamos orar? Então feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha conduzir, Pai, essa reunião. Que assim como já foi orado aqui, já foi falado, que o Senhor venha preparar a terra do nosso coração, Pai. Venha preparar, Senhor, o nosso coração para receber a Tua palavra e que ela venha gerar muitos frutos na nossa vida, Senhor. Que seja uma palavra prática, que seja uma palavra, Senhor, verdadeira a cada coração aqui, Pai, e que o inimigo não roube de nenhuma delas aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, eu gostaria que você gravasse no seu coração que o contentamento, ele é espiritual e ele começa na nossa mente. Então, eu vou repetir. O contentamento é espiritual e ele começa na nossa mente. E a gente entende que é necessário amarmos a Deus acima de todas as coisas. É um mandamento do Senhor para as nossas vidas. Mas amar a Deus com toda a nossa mente é difícil. Todos os outros são difíceis. Mas parece que demonstrar para as pessoas que eu amo a Deus de uma forma superficial é mais fácil. Mas amar a Deus onde só Ele está vendo, onde só Ele consegue sondar, é difícil. E a nossa mente é um campo de batalha espiritual, que precisa ser renovada todos os dias. E nós só conseguimos renovar a nossa mente através da palavra. Então, se a gente passa tempo demais com pensamentos de ingratidão, com pensamentos de murmuração, com pensamentos de reclamação, o que vai acontecer? A nossa mente vai sendo bombardeada com isso. Porque esses dias eu estava falando com meu filho, eu estava ensinando para ele a respeito da gratidão. Às vezes ele chega em casa e já começa a reclamar da mistura que tem. E aí eu comecei a falar para ele assim, ó, filho, a gente sempre tem 2 sementes para plantar. Uma semente é a gratidão. E se você plantar ela no seu coração, vai gerar frutos de alegria. E a outra semente é a ingratidão. E se você começar a reclamar, você vai gerar frutos de tristeza no seu coração. Essas 2 sementes, irmãs, são poderosas. A Bíblia fala que quem quer ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Comece com pequenos hábitos de gratidão. Comece com pequenos hábitos de passar tempo agradecendo, pensando nas coisas boas que você já tem. Pensando nas coisas que Cristo já fez por você. E você vai ver que isso vai crescer dentro do seu coração. Porque aquilo que a gente cultiva, cresce. E às vezes, eu já passei por problemas que depois de ter passado por eles, eu falei assim, nossa, nem era tão grande coisa assim. Mas na minha cabeça, naquele momento, era um gigante. Porque foi alimentado, foi cultivado. Eu passei tempo de comunhão com os meus problemas, com as murmurações, com as reclamações. E ele cresceu, e ele cresce mesmo. Mas o contrário também é real. Quando a gente passa tempo agradecendo, cultivando aquilo que o Senhor nos deu, sendo alegres e plenamente satisfeitas na vontade do Senhor, isso também cresce. Então eu gostaria que nós, nessa noite, víssemos o nosso coração como um jardim a partir de hoje. Que nós sempre vamos ter a opção de plantar sementes e nós vamos ter que escolher qual delas nós vamos plantar. Que tipo de jardim a gente quer? Que tipo de jardim será que o Senhor gostaria de visitar? Um jardim cinza? Todo cheio de espinhos, com aquelas plantas feias, murchas? Ou será que o Senhor gostaria de visitar um jardim alegre, cheio de plantas frutíferas?
cheias de alegria, de felicidade, de plena satisfação no Senhor. Eu queria ler com vocês agora Lucas 15. Espera aí, gente. Eu gosto de ler aqui porque eu já anoto, então para mim fica mais fácil. Tá dando para entender? Tá? Então tá bom. Bom, Lucas 15, ele vai falar sobre várias parábolas e é um capítulo que fala sobre a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E eu queria focar aqui na parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Todo mundo já ouviu essa parábola? Quem nunca ouviu essa parábola, por favor, levanta a mão. Não precisa ficar com vergonha. Eu vou resumir então, porque a gente já conhece muito bem essa parábola, ela é muito conhecida. Mas havia um homem, ele tinha 2 filhos, e um deles um dia disse ao pai: olha, eu quero a minha parte, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. E o pai deu a parte dele da herança. E a palavra fala que ele foi viver a sua vida, gastou todos os seus bens de uma forma muito irresponsável. Mas um dia, uma necessidade muito extrema, ele enxerga que a casa do pai era o melhor lugar para ele estar. Então ele cai em si, volta, o pai o recebe. Mas quando ele chega, lá no 28, diz assim, ó: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Então eu não sei com qual dos filhos você se identificava quando ouvia essa parábola. Eu me identificava com esse. Eu falava assim: poxa, não é justo isso. Ele esbanjou tudo e quando volta tem uma festa, enquanto o outro ficou lá ralando, suando. E aí quando ele chega, uma festa, e o outro coitado que ficou lá o tempo inteiro não recebeu nada. Mas foi através dessa parábola que o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito do contentamento. E aí o Senhor disse assim para mim: os 2 filhos estavam perdidos. Um se perdeu no mundo e o outro se perdeu dentro de casa. Porque quantas de nós aqui estamos tão perto, parece que do Senhor, dentro da igreja, lendo a palavra, orando, mas com o coração longe do Senhor, com o coração insatisfeito com a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E essa insatisfação gera em nós o quê? Frustração, amargura, ressentimento, tristeza. E quando o Senhor começou a falar isso no meu coração, eu comecei a sentir algo muito forte incomodando, porque nunca tinha parado para pensar dessa forma. Mas o Senhor começou a pontuar item por item, e talvez a partir de hoje você também não veja mais essa parábola da mesma forma. Mas quando a gente passa a buscar mais por reconhecimento do mundo do que pelo reconhecimento do Pai, então o nosso coração já se perdeu. Quando a gente acha que as coisas desse mundo são mais atraentes e mais atrativas porque outros estão vendo, o nosso coração já se perdeu. Quando cobiçamos mais esse mundo do que a presença do Pai, já estamos perdidas e o nosso coração não está mais
no lugar que deveria estar. E o primeiro lugar no nosso coração não é mais o Senhor. E aí, no 31, o pai diz assim: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. É como se o pai estivesse dizendo assim: ué, mas não entendi. Do que é que você está reclamando? Por que que o seu coração está insatisfeito? A minha presença não é mais suficiente para você? O meu amor não é mais suficiente para você? O que mais eu preciso fazer? Será que as festas e os novilhos valem mais do que a presença do Pai? E agora, se você puder passar um raio-x no seu coração, o que está valendo mais? O que vale mais no nosso coração? A presença ou as coisas? Porque às vezes eu observo, nós muitas vezes ainda achamos que Jesus é a ponte para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Eu vou na igreja porque o meu casamento está ruim, e se eu começar a ir na igreja talvez melhore. Ou eu vou na igreja ou eu vou orar porque eu estou querendo tal coisa. Então a presença não é mais suficiente. Então não é pela presença, então não é pelo amor de Cristo que nós estamos vindo aqui. O que nos mantém aqui, irmãs, é algo que a gente ainda quer conquistar? É algo que esse mundo pode nos dar? Porque se for isso, nós somos miseráveis. E nunca encontraremos uma felicidade verdadeira. E isso doeu no meu coração, porque o meu coração estava perdido quando o Senhor começou a pregar isso para mim. O nosso coração se perde fácil, ele se distrai fácil. E às vezes a gente acha que felicidade é igual condições perfeitas. Um casamento perfeito, um trabalho perfeito, as finanças perfeitas. E quando tudo estiver perfeito, eu vou estar feliz. Sinto lhe dizer, nunca estará perfeito. Nesse mundo, não. Então, se o nosso contentamento não for ter plena satisfação em Cristo, nada vai conseguir nos satisfazer. Nada. Porque repare, o que esse mundo oferece: um celular X hoje, amanhã Y, depois Z, carro tal, amanhã outro. O mundo não se satisfaz. Mas Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber dessa fonte, que é Cristo, jamais terá sede. Por quê? A gente não precisa beber água todo dia. Mas o que ele quis dizer com isso? Que em Cristo nós conseguimos ser plenamente satisfeitas. Em nenhum outro lugar há satisfação plena se não for na presença do Pai. Em nenhum outro lugar. A boa notícia para nós é que se nós cairmos em si, como o filho que se perdeu fez, e nós recalcularmos a rota do nosso coração em direção ao Pai, ele diz no 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Essa é a boa notícia para nós. Se o nosso coração por um momento se perdeu, por uma distração do diabo, por cobiças da nossa carne, a boa notícia é, se nós cairmos em si e reconhecer que só o Pai pode nos satisfazer, então o Pai corre ao nosso encontro. Isso é motivo de alegria para nós. Isso é motivo de grande alegria para nós. O Senhor deixou uma carta em Apocalipse para mim e para você. Eis que, porém, contra ti tenho isso: você abandonou o primeiro amor. Volte.
Volte, porque quando a gente voltar, Ele estará lá, de braços abertos, correndo na nossa direção para nos encontrar, porque o nosso coração pertence a Ele. É um jardim particular, é dele. Alegria, paz, esperança, como a Sandra disse, não é um sentimento, irmãs, é uma pessoa. E essa pessoa se chama Espírito Santo. Alegria se chama Espírito Santo. Qual vontade é boa, é perfeita e é agradável? A minha? A sua? Não. A dele. Ainda que doa, ainda que a vontade dele seja dizer não para mim, ainda que a vontade dele seja frustrar os meus planos, mas essa vontade é tão boa que eu aprendi esses dias que Deus pode destruir os seus sonhos, para que os seus sonhos não destruam você. É cuidado do Pai, é amor do Pai pelas nossas vidas. Amor como esse não existe em coisa alguma, em lugar algum. Tem uma frase de Spurgeon que diz assim: a satisfação de um homem está na sua mente e não nas suas posses, porque a gente pode ter tudo e ser infeliz. Você pode ter tudo, você pode ter muitas metas, muitos planos, muitos sonhos para a sua vida, mas se Cristo não for a sua fonte, você nunca vai estar satisfeita, nunca vai aprender o que é contentamento, nunca vai aprender. E quando o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, eu pensei assim: Deus, mas tem tantas mulheres passando por dificuldades e momentos difíceis, momentos doloridos, e o Senhor quer ministrar sobre contentamento. Contentamento. Mas o que eu tenho aprendido, irmãs, é que uma coisa não compete com a outra. Estar plenamente satisfeita em Cristo é às vezes chorar. Não significa que você vai estar sorrindo o tempo todo para todo mundo, mas significa que você confia na vontade que foi estabelecida sobre sua vida. Porque ainda que não seja o que você queria, foi o que você precisava. Se realmente nós cremos que a vontade do Senhor é soberana, boa, perfeita e agradável, você ainda gostaria de ter outro tipo de vontade sobre sua vida? Estar contente não é a ausência de problemas, mas é saber que você passa tempo com os seus pensamentos, contemplando aquilo que é do alto. A Bíblia nos ensina até como pensar. O que a Bíblia diz sobre os pensamentos? Pense naquilo que é bom, naquilo que é de boa fama, naquilo que é, nas coisas do alto. Se você tiver que pensar em algo, pense nisso. Por quê? Porque ao passar tempo meditando nessas coisas, a sua mente vai florescer em seu coração e você se tornará uma pessoa mais agradável. Porque, para pensar, se o tempo que a gente passa com a nossa mente é reclamando, murmurando, pensando em problema, se a nossa mente já não é boa companhia para nós, imagine para os outros. Então nós precisamos aprender que contentamento é se satisfazer em Cristo, é espiritual e começa na mente. Eu queria ler agora 2 Timóteo 3. Muitas vezes a gente se considera mulheres fortes, né? Ah, eu preciso ser forte. Não é que eu sou forte, eu preciso ser forte. Quem disse isso, irmã?
Esses dias o Senhor estava desconstruindo isso na minha vida. A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, dar conta do mundo. Eu preciso ser forte, eu preciso aguentar, eu preciso. Não precisa. Deus prefere coração rendido e quebrado diante dele do que um coração resistente. Deus prefere um coração que está disposto a se render do que um coração que quer sempre ser forte e dar conta de tudo. Paulo, ele vai dar algumas instruções para Timóteo e ele diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Em algumas versões, ele coloca mulheres vulneráveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, porque resistem à verdade. Eu gosto muito desse texto, porque ele nos dá um alerta do tipo de pessoas que estarão à solta aí nos últimos dias. E eu queria grifar alguns que diz assim: sem amor pela família, irreconciliáveis, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, aparência de piedade, mas negando seu poder. Paulo diz para Timóteo se afastar dessas pessoas, porque ele diz assim: esses se introduzem pelas casas e conquistam mulheres vulneráveis. Sabe por onde mais eles têm se introduzido pelas nossas casas? Por aqui, ó. Isso aqui tem sido uma porta que nós temos deixado entrar dentro da nossa casa. Nossa casa tem entrado cobiça, a gente compara de forma impura, porque o marido da outra é melhor do que o meu, porque os filhos da outra são mais inteligentes do que o meu, porque o carro, porque a casa, porque o corpo. E o Senhor nunca encontra em nós mulheres satisfeitas. Mas será que todas as mulheres são vulneráveis? Será que todas as mulheres são instáveis? Não. Mas aquelas que se deixam levar por toda espécie de desejo e nunca chegam ao conhecimento da verdade, essas são vulneráveis. Então que nós possamos assumir um posicionamento na nossa vida de sermos mulheres estáveis, mulheres que têm o coração no Pai, mulheres que o desejo está no Senhor e não nas coisas desse mundo, que a satisfação está na vontade do Pai e não nas coisas desse mundo. Porque se fosse perfeição que nos deixasse felizes, por que então Eva comeu o fruto? Ela tinha o marido perfeito, o lar perfeito, mas eu entendo que de alguma forma ela deixou Satanás entrar na sua mente e gerar descontentamento por aquilo que ela tinha. Então aquilo que ela tinha já não era mais suficiente, então ela desejou a única coisa que ela não podia ter, e a história a gente já conhece. E hoje nós estamos aqui, mas também por conta de um homem. Tudo foi pago, tudo foi feito, e hoje nós fomos reconciliadas com Cristo, e hoje nós temos a oportunidade de um dia se sentar numa mesa, que eu e você não somos dignas. João Batista disse que ele não era digno nem de calçar as sandálias,
e um dia nós nos assentaremos à mesa com Ele. Não há dignidade nenhuma em nós. Eu não sei o que Cristo viu em mim, mas eu sei que o amor dele foi tão grande. E se o amor dele for tirado, então eu não tenho nada. Se o amor de Cristo for tirado de nós, não temos nada. Mas nesse mundo, tudo pode ser tirado de nós. Tudo. Davi disse: Senhor, eu posso perder meu filho, eu posso perder meu reino, eu posso perder tudo, mas não permita que eu perca a tua presença. Moisés entendeu e disse: Senhor, não permita que eu saia daqui, se a sua presença não for comigo. Homens e mulheres que entenderam que a presença do Pai é aquilo que pode gerar satisfação nas nossas vidas, é a única coisa que pode gerar contentamento real. A Bíblia diz que na presença dEle há plenitude de alegria. Plenitude. Plenitude é plenitude, não tem falta. Não há falta em Cristo. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Para nós orarmos. E se seu coração, assim como o meu, em determinado ponto da vida, se perdeu, se distraiu, eu gostaria que você meditasse na palavra que foi dita aqui nessa noite, e que você possa cair em si, e reconhecer, recalcular a rota, e voltar para a casa do Pai, e voltar o seu coração para o lugar que ele nunca deveria ter saído, e que seu coração possa encontrar contentamento e satisfação na presença de Jesus. Eu gostaria de orar por você nessa noite, pela minha vida também, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos o nosso coração, Senhor, diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor é especialista em destruir gigantes, Senhor. E se há problemas gigantescos que foram alimentados e cultivados na nossa mente, excesso de preocupação, medo, ansiedade, se há amargura, Pai, eu não sei se há mulheres aqui que por algum momento pensaram em tirar até a própria vida, por não achar mais alegria e sentido em nada. Eu não sei como está o coração, Senhor, dessas mulheres, mas eu te peço, Senhor, vem limpar o nosso jardim nessa noite. Vem arar a terra do nosso coração, Pai. Senhor, nós queremos cair em si e reconhecer que o caminho é Cristo, que o destino é Cristo e que o Senhor é tudo nas nossas vidas, Senhor. Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita cada coração aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, traz a memória ao coração das minhas irmãs, traz motivos de gratidão, Pai. O Senhor não nos deve nada, tudo já foi feito, tudo já foi pago. Senhor, nós queremos voltar a nos apaixonar pelo Senhor. Nós queremos ter o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Ter o Senhor como motivo da nossa alegria. Ter o Senhor como motivo da nossa esperança, a nossa paz. Senhor, nós encontramos o nosso tesouro. Nós encontramos o nosso tesouro. E esse tesouro se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso tesouro. E isso nunca nos será tirado. Seu amor nunca será tirado de nós, Pai. Oh Deus, enche o coração das minhas irmãs com a Tua alegria. Enche o coração das minhas irmãs com a Tua paz, com o Teu contentamento, Senhor.
Permita, Senhor, que saiamos daqui satisfeitas. Satisfeitas com a Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, encontre liberdade aqui, Pai. Encontre liberdade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Declare isso com verdade, irmã. Eu serei sem de todo o Ti, seu coração, declare isso. Senhor, só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por Amém, irmãs. Que haja uma mudança de mente nas nossas vidas, que haja uma mudança de comportamento, que novos hábitos sejam estabelecidos na nossa vida, hábitos de gratidão. Passe tempo agradecendo ao Senhor. Ele nos ama muito. Tudo já foi feito, Ele não nos deve mais nada. Você já tem todos os motivos para ser uma mulher contente. Amém?